Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast a ser nomeado. E hoje é um episódio especial porque eu geralmente não gravo em dias seguidos, mas em dias turbulentos / interessantes como dias de hoje, vale a pena nós gravarmos estes episódios. Notícias interessantes têm acontecido ao redor do mundo. Nesse primeiro bloco, vou falar uma notícia curta. O Fórum Econômico Mundial, que geralmente acontece em Davos, na Suíça, ano que vem acontecerá em Singapura, no mês de maio. Tradicionalmente, o Fórum Econômico Mundial acontece em janeiro, no final de janeiro, fevereiro, onde a elite mundial se reúne no resort de esqui na cidade de Davos, na Suíça, onde as grandes mentes da economia mundial se reúnem não só para trocarem figurinhas, discutirem o rumo da humanidade, esquiarem juntas, mas também para literalmente se atualizarem com o que está acontecendo nas novidades e terem aquele espaço mais reservado para elas, né? Só que com a situação da Covid-19 na Europa, não só na Suíça, né, mas na Europa em geral, o Fórum Econômico Mundial será feito em Singapura, visto que na Ásia, no geral, a situação tem sido controlada de uma maneira melhor. Singapura já teve um evento de tecnologia bem grande no mês de novembro. Na verdade, um evento de energia, uma conferência de energia bem grande no mês de novembro, sem nenhum acontecimento nessa área de saúde, nessa área de infecção. Então, os players do fórum, os organizadores do Fórum Econômico Mundial decidiram que em maio do ano que vem o fórum será organizado em Singapura. Agora falaremos sobre o assunto mais aguardado do dia de hoje, que é o date entre Boris Johnson e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Boris Johnson e Ursula von der Leyen hoje terão um jantar em Bruxelas. O primeiro-ministro da Inglaterra já está na capital da Bélgica, que também serve de sede do Parlamento Europeu, para se reunir com Ursula von der Leyen num jantar, e os dois líderes tentarão entrar em algum acordo nos pontos chaves que ainda não foram resolvidos do Brexit. Nas últimas 24 horas, houve largos avanços em relação à fronteira da Irlanda do Norte. Foi convencionado que a Irlanda do Norte ainda vai respeitar várias regras da União Europeia, porém, algumas mercadorias que entrarão na Irlanda e farão o caminho inverso, entrarão no Reino Unido através da fronteira da Irlanda do Norte, ainda estarão sujeitas à inspeção. Porém, o movimento de pessoas, que é a coisa mais importante, que está no cerne dos Good Friday Agreements, que foram os acordos que pacificaram o conflito das Irlandas, isso foi preservado. Então, esse detalhe é muito importante. O presidente americano, Joe Biden,
já disse que qualquer acordo que minasse os Good Friday Agreements, ele seria contra. O que falta ainda de fato a ser decidido, né, nessas negociações? Ainda tem o ponto do acesso às águas territoriais do Reino Unido por parte dos pescadores de outros países, parte da União Europeia. Ainda falta discutirem coisas do tipo leis trabalhistas, que tipo de subsídios o Reino Unido vai poder dar ou não para suas empresas de forma a não minar completamente a competitividade da União Europeia. Isso são coisas que ainda faltam ser discutidas detalhadamente, e são pontos que nenhuma das duas partes estão relativamente próximas a um acordo. Então isso ainda deve demorar. Como ainda estamos no dia 9, teoricamente teria só essa semana para se chegar a um acordo na questão do Brexit, para ocorrer todo o processo de ratificação nos parlamentos individuais dos países da União Europeia, incluindo no parlamento inglês, para o Brexit virar lei e assim o Reino Unido poder sair da União Europeia com um acordo. E isso já está acarretando em certos problemas para a economia inglesa. Por exemplo, a Honda Motors, né, tem uma fábrica na cidade de Swindon, na Inglaterra, e eles já disseram que, por causa do Brexit, a planta já está em inatividade porque as peças não estão sendo liberadas na alfândega por causa das regulações que ainda não foram especificadas. Então, a Honda já está sem produzir na fábrica de Swindon, no Reino Unido. Também o preço do queijo já subiu na Inglaterra. Então, essas são coisas que já estão sendo tangíveis na economia inglesa antes do Brexit literalmente, de fato, ocorrer. O próximo assunto que vamos discutir aqui é o caso. São dois casos, mas ligados ao mesmo país. Vamos falar aqui da situação da Romênia, que é um país que entrou em evidência no noticiário internacional pelo caso de racismo do quarto árbitro Sebastian Coltescu ontem no jogo PSG contra Istambul Başakşehir na Liga dos Campeões da Europa. O árbitro teria feito uma ofensa racial ao auxiliar técnico do Istambul Başakşehir, o ex-atacante camaronês Pierre Webo, e nisso tanto o plantel do PSG quanto o plantel do Istambul Başakşehir se insurgiram, ficaram ensandecidos e deixaram o gramado. E a partida foi suspensa e depois a partida foi cancelada no dia de ontem, aos, se eu não me engano, 12 ou 13 minutos do primeiro tempo, e será retomada no dia de hoje. Bom,
Continuando. O árbitro, de acordo com os próprios jornais da Romênia, teria utilizado realmente a palavra negro ao se dirigir ao árbitro de campo para falar assim, para chamá-lo, se referindo ao assistente do Istambul Başakşehir, o Pierre Webo, e para chamar ao árbitro para expulsá-lo, porque ele estava reclamando de uma forma excessivamente assintosa de acordo com aquele quarto árbitro. E aí o juiz veio e o expulsou, certo? E nisso, o atacante senegalês do Istambul Başakşehir, que estava no banco, o Dembaba, ele que liderou os protestos e enfrentou a atitude do quarto árbitro, Sebastian Coltesco, e o enfrentou o preconceito de fato na hora. Numa atitude assim louvável que raramente a gente vê diante das câmeras. E isso foi um acontecimento que chocou o mundo. A própria imprensa romena noticiou isso, noticiou que o árbitro teria realmente usado a palavra negro em campo. Quanto a isso, eu acho que é um fato incontroverso, não tem nem o que falar. Os vídeos na mídia social brasileira, os vídeos do Esporte Interativo com a legenda que o Esporte Interativo tem colocado das falas, são corroborados pelos detalhes que estão circulando na imprensa da Romênia. E também, logo após o jogo, o jornalista Mauro César Pereira fez um stories, na verdade ele fez um vídeo no seu Instagram, dizendo que, de acordo com a imprensa romena, aquele seria o último jogo do quarto árbitro em competições da UEFA. E que provavelmente aquele ato seria muito difícil de ser punido pelo fato de ser o último jogo internacional daquele árbitro, né? A punição não seria muito tangível, sendo o último jogo daquele árbitro em cenário da UEFA. Não seria de competência da UEFA, por exemplo, se ele já estaria aposentado. Como é que a UEFA iria suspender ele por anos, se a UEFA ia banisse ele, por exemplo? Mas ele não vai mais apitar competições UEFA, por exemplo. Mas a UEFA pode pedir ou obrigar ele a não apitar mais na Federação Romena. Isso daqui eu já não sei. Mas, bom, isso daí é um acontecimento terrível. Parabéns aos jogadores de ambas as equipes que enfrentaram isso na hora, no gramado. Não deixaram que uma atitude dessa fosse relevada, expuseram essa atitude e tomaram uma atitude drástica num momento em que as câmeras do mundo inteiro estavam voltadas para eles. Isso que é o mais importante, que o fato foi levado em evidência e que nenhum acordo foi feito. E a partida deve ser retomada no dia de hoje, provavelmente com uma equipe de arbitragem completamente diferente. A segunda notícia que eu gostaria de falar sobre a Romênia é em relação à renúncia do primeiro-ministro Ludovic Orban. O primeiro-ministro Ludovic Orban, do Partido Nacional Liberal, que é o partido de direita, centro-direita, né, da Romênia, ele renunciou após o antigo primeiro-ministro, seu antecessor do mesmo partido, Liviu Dragnea, finalmente ser
preso depois de 4 anos de intensa perseguição por parte do sistema judicial. Lívio Dragnea é uma figura intensamente controversa no governo da Romênia. O Dragnea, ele assumiu o governo da Romênia num período de extrema recessão naquele país. O seu antecessor, um político chamado Crin Antonescu, não conseguiu fazer a economia da Romênia retomar o seu crescimento. E o Dragnea conseguiu se eleger nesse meio termo, e desde o seu início, na verdade, desde o momento da sua eleição, o seu histórico de corrupção foi sendo levantado. E o Partido Nacional Liberal é como se fosse o grande partido da Romênia. Mal comparando aqui com a nossa situação no Brasil, o Partido Nacional Liberal na Romênia está para eles como o antigo PMDB, o atual MDB está para nós aqui no Brasil, certo? Então é o partido que juntava, é um partido que não tinha muito uma orientação, uma ideologia política, porém era o partido onde você podia negociar qualquer coisa. Era um partido que estava presente em todas as bancadas, tal, e o Lívio Dragnea era o chefe desse partido. Ao assumir o posto de primeiro-ministro, todas as suas corrupções, todos os seus esqueletos foram saindo do armário e o sistema judicial da Romênia começou a entrar em ação. Não vou comparar aqui a Lava Jato, porque eu não tenho nenhum detalhe disso aí. Se vocês tiverem mais curiosidade, eu sei que o The Economist, a revista The Economist, sempre acompanhou detalhadamente todos os acontecimentos da política da Romênia. Tanto que assim, as edições da The Economist que eu comprei quando eu viajava por aí, sempre tinham reportagens acerca de acontecimentos da política da Romênia. Porém, eu não tenho detalhes acerca dos acontecimentos mais recentes. Porém, o que levou à renúncia ontem do senhor Orbán? A renúncia dele, na verdade, só é o último prego no caixão do Partido Nacional Liberal, que foi o grande derrotado das eleições que houveram no último domingo. O Partido Nacional Liberal foi o maior derrotado nas eleições parlamentares para uma coalizão de centro-direita e centro-esquerda, junto com o partido que representa os húngaros étnicos que moram na Romênia. E a Romênia é um caso muito interessante. Por quê? E por que nós brasileiros, vale a pena para nós brasileiros prestarmos uma atenção, termos um olho para a Romênia? O que acontece? Lá é um sistema parlamentarista, certo? Porém, lá é um sistema quase de poder compartilhado. Existe um presidente, porém o presidente, quase como na Finlândia, tem muito menos poderes do que o primeiro-ministro. Quem manda de fato no país é o primeiro-ministro, que é o chefe do parlamento. O chefe do partido mais votado, ele ascende ao cargo de primeiro-ministro, ele se torna o primeiro-ministro.
certo? E depois existe uma eleição em primeiro e segundo turno para presidente, assim que funciona na Romênia. O presidente da Romênia é um cara muito interessante, é um senhor chamado Klaus Iohannis. Quem é Klaus Iohannis? Klaus Iohannis é o prefeito de uma cidade chamada Sibiu. Ora bolas, o que é Sibiu? Não confundir com a palavra Chibiu em português, por favor, né? Sibiu é a cidade da região que eles chamam de Banat. O Banat é um planalto onde colonos alemães da região da Suábia se mudaram para a Romênia em meados do século XIX para fazer mineração e também para fazendar a região, certo? Então, existem naquela região do Banat 7 cidades, se eu não me engano, uma delas é Brașov também, que são historicamente alemãs. E Klaus Iohannis, como prefeito de Sibiu, fez um belíssimo trabalho e Sibiu chegou a ser eleita como um dos principais destinos turísticos da Europa. O Klaus Iohannis hoje parece ser o único político com prestígio na Romênia. Parece ser tipo o último homem bom restante no país. Então, assim, é um caso muito curioso para nós brasileiros prestarmos atenção. E assim eu encerro o podcast de hoje. Se você acompanha pelo YouTube, deixe seu like, ative o sininho para notificações, se inscreva no canal, deixe comentários. Gostaria muito de saber a sua opinião acerca dos assuntos comentados. Se você acompanha via Spotify ou via Apple Podcasts, deixe a sua avaliação, por favor, isso é muito importante para mim. Se você quiser, me mande uma mensagem no Instagram, em @IamFernandoLima. E claro, como sempre, compartilhe com seus amigos, compartilhe com as pessoas que você quer enriquecer. E claro, muito obrigado pela sua audiência. Até uma próxima.